Abra agora sim a sua Bíblia, no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. E tenha em mente que o que vamos ler agora se passou 35 anos depois do começo do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era um rei bastante audacioso, corajoso, também vaidoso, já era agora aqui um senhor de idade um pouco mais avançada, não é? E esperávamos que ele tivesse aprendido grandes lições, porque já estudamos aqui no capítulo 2, Daniel teve um sonho interessante, em que ele viu uma estátua, não é? E essa estátua representava os reinos mundiais, e o profeta disse que o reino de Nabucodonosor passaria, porque ele era apenas a cabeça da estátua. Nós também estudamos no capítulo 3 a tentativa de Nabucodonosor de mostrar que seu reino seria eterno, ao construir uma estátua toda de ouro. E tendo aprendido uma lição também de que o Deus de Israel reina e é soberano, ao ter protegido os jovens hebreus na fornalha. E nesta noite veremos então, mais uma vez, o rei tendo um contato especial com esse Deus, contra quem ele esteve lutando em alguns momentos. E ele relutou muito tempo, eu diria assim, né, em aceitar esse Deus que era constantemente pregado, anunciado, de quem se testemunhava tanto ali por meio de Daniel e seus amigos na corte babilônica. Muito bem, a história que nós vamos ler aqui, eu vou resumir a introdução dela e depois vamos partir para a interpretação que o profeta Daniel dá. Ela tem que ver com mais um sonho do rei. Nabucodonosor sonhou agora com uma árvore. Ele ficou espantado com o sonho, viu uma grande árvore com uma copa bem cheia de frutos. Muitos animais e pessoas se abrigavam debaixo daquela árvore, se alimentavam daqueles frutos. Portanto, a árvore mantinha muita gente em vida. Mas o que espantou realmente o rei foi o fato de que, em algum momento da visão, do sonho, ele contempla um anjo, que aqui ele chama de vigia. Um anjo desce do céu com a instrução, com a ordem de cortar aquela árvore. Que coisa estranha. Cortam a árvore, os animais são afugentados, mas aquela árvore, ela fica ali, resta dela apenas um toco, né? Raiz e um pedaço dela. E o mesmo anjo recebe a ordem de colocar um cinturão de metal, uma cadeia naquela árvore. E o rei, no sonho, vê que aquela árvore ficaria como que preservada. Mas naquele toco o orvalho molharia. E de repente o toco passa a ser visto no sonho como se fosse uma pessoa. Mas uma pessoa que sofre de uma doença esquisita, ela passa a se comportar como um animal, a comer grama com os animais, o cabelo lhe cresce, as unhas também, uma situação esquisita. E é dito para o rei no sonho que essa situação perduraria por 7 anos. 7 anos. A árvore ficaria ali contida, e esse ser, essa pessoa aqui, que passou a se comportar como animal, ficaria assim por 7 anos. Eu acho que eu ficaria espantado também com um sonho desse tipo. Um sonho um tanto estranho. E o rei, que não aprendeu a lição, pelo jeito, mandou chamar os magos, os astrólogos, os sábios de Babilônia, que antes já não tinham lhe dado respostas. Como as pessoas são teimosas, não é? E atire a primeira pedra que não for também teimoso aqui, né, nessa noite. Quantas vezes a gente erra, cai, se levanta, cai de novo, né? O rei, ele se mostrou bastante teimoso e não aprendeu aparentemente a lição de que aqueles magos, aqueles feiticeiros, esse pessoal que fazia encantamentos, não tinha respostas. Eram impostores, como tantos que há hoje, não é? Que dizem prever o futuro por meio dos astros, de runas ou búzios. Erram e muito. Infelizmente a mídia só mostra quando acerta, ali na coincidência, não é? Assim também era naquele tempo. Ninguém tinha solução. E o rei se lembrou de novo de um homem que tinha possivelmente a solução para aquele sonho. Chamem Daniel. Daniel se apresenta mais uma vez com seu porte nobre, típico das pessoas que andam com Deus, seguro. E eu os convido agora a acompanhar então a leitura na Bíblia a partir do verso 19, quando Daniel se coloca diante do rei, entende o sonho e fica muito preocupado. Vamos ver por quê. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam.
pelo que disse o rei a Beltesazar. Lembre-se que esse era o nome que o rei colocou nele, né? Depois, Daniel passou a se chamar Beltesazar, uma homenagem ao deus Bel de Babilônia. Disse então o rei: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, que é Daniel: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e cujo fruto abundante, e em que havia alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste, te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Lembrando que é típico na linguagem profética se referir a anos como tempos, né? Há uma outra profecia que fala de 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós sabemos que ele se refere a 3 anos e meio. Portanto, aqui a visão tinha que ver com 7 anos, não é? 7 tempos. Verso 24: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, portanto aqui vamos fazer uma viagem, né, no tempo, 1 ano depois, o que aconteceu? Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Deixemos o último verso para ler daqui a pouquinho. Vejam, algumas lições que nós podemos extrair
desse capítulo, das lições que podemos extrair, a maior delas eu escolhi para usar como título desse sermão. Sempre existe esperança. Ninguém é ou pode se considerar inalcançável por Deus. E essa história deixa isso muito bem claro. Eu quero mencionar um outro tipo de Nabucodonosor mais moderno, para depois voltar ao rei. Pensa numa pessoa muito teimosa, aquele tipo assim que você tenta falar de Deus, mas não aceita mesmo, empedernido, teimoso. Pense numa pessoa que não era apenas um ateu, é alguém considerado o maior ateu do século XX, o maior filósofo ateu do século XX. Esse era Antony Flew. Antony Flew, como disse, ele faleceu faz muito tempo, foi considerado um dos maiores filósofos do século XX e um dos maiores filósofos defensores do ateísmo. Bom, só que ele tinha algo de muito positivo, que era aquela motivação que também, segundo dizem os historiadores, movia o Sócrates. Busque a verdade, siga as evidências, levem aonde levarem. Flew fez isso. Ele começou a buscar as evidências. Tá bom, eu sou ateu, mas será que Deus não seria uma possibilidade lógica? Será que não haveria possibilidade de que existisse realmente um Deus? E ele começou então a pesquisar essa questão. Tempos depois, veja que interessante, escreveu um livro, o último livro dele, intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. Na página 144 desse livro, que eu recomendo a vocês, ele escreveu